Bom, vou começar então, agradecer novamente aí a presença aí de todos vocês, agradecer aí os nossos dois palestrantes aí que vão nos abrilhantar com o seu conhecimento e experiência, né? Repetindo aí para quem já está na sala, que a gente tem usado o chat para receber as considerações e as perguntas, e a gente faz questão de responder aí todas as perguntas. Quero novamente começar fazendo um agradecimento e uma homenagem aos trabalhadores portuários que se mantêm na ativa, aos marítimos, que também têm aí empenhado aí seu trabalho para não só ajudar no transporte, mas principalmente com a logística dos equipamentos de saúde, e principalmente aos prestadores aí de serviço da área médica, né? Não só os médicos, mas a todos eles. E hoje eu vou me permitir falar o nome de uma pessoa que nós perdemos no sábado passado, que é o Dr. Sérgio Paulo, um cardiologista aí, renomado no Brasil, com uma paixão e uma seriedade, e que nos fez muita falta. E como disse um sócio amigo nosso que está aqui participando, o Fernando, são os números virando nomes, né? Então fica aí a nossa homenagem para ele, para a família, aí, o nosso conforto, o nosso sentimento. Bom, nessa manhã a gente nos propôs a falar de regulação e gestão e trouxemos aí possivelmente as duas principais cabeças aí do setor marítimo portuário brasileiro, né? Eu vou começar fazendo a apresentação do Oswaldo Agrippino. Eu acho que eles dispensam comentários, mas rapidamente falar que o Agrippino ele é advogado, ele é sócio aí da Agrippino e Ferreira, doutor em ciências náuticas, pós-doutor em regulação e transportes pela Kennedy School, foi oficial de marinha mercante, né? Então ele alia aí a experiência e a prática. Ele é professor do mestrado e doutorado da Univale, que tem feito aí um trabalho aí louvável, produzindo muito material e promovendo a discussão e o engrandecimento do nosso setor. Depois, quando eu passar a palavra para o Bussinger, também vou fazer essa apresentação do Bussinger, mas então eu queria começar com o nosso professor Agrippino, que a gente tem um enorme respeito, que vem aí defendendo nos seus livros, no seu artigo, a evolução da regulação. Eu acredito que a gente tem experimentado uma evolução na regulação, que a gente tem aí visto a agência reguladora ampliar os seus horizontes. A gente tem na agência uma equipe muito técnica, a gente sempre defende que a diretoria se mantenha técnica. Hoje nós temos lá a Gabriela, que representa não só a técnica da agência, né, porque ela vem aí do corpo técnico, mas também as mulheres. Pela primeira vez a gente tem mulheres na diretoria da ANTAC. Então, Agrippino, eu gostaria de te ouvir. Nós estamos aí há mais ou menos 16 meses sob um novo governo. Esse governo que, no início, caudatário de umas críticas que a agência recebia, chegou até a pensar em extinguir a agência, né? Depois pensou-se numa fusão com a NTT, depois no aumento do número de diretores, mas o fato é que acho que o setor, os reclamos do setor manteve aí a agência do jeito que está, mas nós já estamos desde fevereiro sem um diretor titular e a Gabriela ocupando essa vaga, mas a gente percebe que é um modelo de interinidade. Inclusive, foi essa semana o doutor Adalberto fez uma crítica construtiva sobre isso, né? Porque isso acaba não dando afluência, porque são 6 meses, ela recebe os processos, tem que analisar, tem que pautar, mas era uma forma de não parar, de não paralisar. Eu gostaria de ouvir aí nessa primeira tua participação, qual é a percepção que você tem da nossa regulação? Você sente que ela está evoluindo? A gente teve no ano passado novas resoluções, né? A gente começa a ver a ANTAC olhando para o usuário. Eu queria aí que você nos apresentasse aí essa tua visão desse passado recente e dessa perspectiva de futuro. Você está com a palavra. Bom dia, Tiago, Lucas, Bussinger, todos que estão na sala. Obrigado aí pelo convite e parabéns pela iniciativa. Queria dizer que essa sua pergunta aí, ela é interessante e eu vejo uma certa evolução, principalmente de 8, 10 anos para cá,
A ANTAQ tem procurado, embora muito difícil, num setor que ficou muitos anos sem qualquer tipo de regulação econômica de forma eficaz. Eu entendo que o regulador ele tem que olhar, qualquer agência reguladora setorial tem que olhar para a Constituição, né? O marco regulatório principal é o que está na Constituição. Então, o que um regulador setorial ele precisa fazer num setor complexo, com transnacionalidade, com assimetrias de informação que conduzem à assimetria de representação e a externalidades negativas na produção dessas normas, que é de competência da agência. O regulador ele tem que garantir, de um lado, um retorno do investidor privado e, de outro lado, né, um serviço adequado através das condições de modicidade, de previsibilidade, de eficiência, continuidade, sustentabilidade, para garantir o direito do usuário, porque todos nós trabalhamos em função de um contrato de compra e venda ou de um transporte que é realizado, né, que vai precisar de passar por um porto através de um transporte aquaviário, né, por meio de um navio, né? Então, a carga aí é o principal player, mas não significa que, para proteger a carga, tenha que desproteger aquele que investe seu capital e que precisa de um retorno. Então, para fazer isso, precisa de regulação setorial, né? E o que é a regulação? Eu costumo dizer que a regulação é como o ar que está nessa sala, na sua sala, ele está aqui, mas se nós tirarmos esse ar ou reduzir, né, a quantidade de oxigênio que nós temos na sala, nós vamos morrer, nós vamos sentir alguma diferença. Então, a nossa vida toda, né, ela tem algum tipo de regulação setorial, do âmbito nacional, estadual, distrital, né, municipal, né? Nós temos aí várias agências reguladoras, nós temos aqui, se tem um problema aqui na energia elétrica, né, ou na comunicação, né, nós vamos ter o quê? Vamos criticar, cadê a Anatel, a ANEEL, né? A questão do transporte aquaviário, transporte rodoviário. Então, nosso setor, previdência privada, saúde, todo ele existe algum tipo de regulação. Então, o que nós precisamos? Nós importamos um modelo de regulação, que é uma forma de intervenção do Estado na atividade econômica, que é um modelo, de certa forma, que surgiu no Reino Unido e depois ele se desdobrou para o modelo norte-americano, modelo de regulação setorial norte-americano, que já tem aí mais de 80, 100 anos, ele é um modelo adaptado para o modelo de federalismo, de república, que é bastante diferente do modelo do Reino Unido. E que nós incorporamos isso nos anos 90 através da criação da primeira agência reguladora nacional, né? Tem que ficar claro que as agências principais, esses que dão o norte para as outras agências, são agências nacionais. Ou seja, embora autarquias federais, o que elas fazem de produção normativa, de fiscalização, de punição, de diálogo, tem eficácia para todos os entes da federação, né? Então, essas agências, elas foram incorporadas nos anos 90, mas a regulação aqui, ela precisa de ter uma coparticipação dos usuários, do Congresso Nacional, do Parlamento, que referenda através do Senado, né, e que deveria cobrar melhor o cumprimento da Constituição. E também o Executivo, que nomeia os diretores, que deveria ter experiência no mercado. E aí nós temos uma legislação nova, uma lei nova, né, que é a Lei Geral das Agências, que traz isso, né, que cria ali, né, melhora o nível técnico, o nível da régua, ele aumenta, né, para melhorar a regulação. Por exemplo, com a utilização de análise de impacto regulatório, de análise de resultado regulatório, de maior cooperação entre as agências. Eu posso ter agora uma norma, uma resolução editada por duas agências, por exemplo, na área de terminais aí de portuários que operam petróleo, eu posso ter uma regulação da ANP, eu posso ter uma regulação conjunta da ANTAQ com a ANP. Agora, em tempos de pandemia, uma regulação da ANTAQ com a Anvisa, com a NTT, né, para que haja e uma coordenação também com os órgãos de cooperação de defesa da concorrência, porque o regulador ele tem que observar tudo isso, a demanda do setor privado, né, de ter a garantia do seu contrato, e do usuário de ter o serviço adequado e garantir a defesa da concorrência também, para que aqueles novos entrantes, principalmente num setor desse,
que existem investimentos altos, né, e que isso é natural do capitalismo, é todo mundo buscar o monopólio, todo mundo critica o monopólio, mas todo investidor quer chegar no monopólio. Mas não significa que o monopólio tem que ser destruído, ele tem que ser, de certa forma, regulado para garantir aquilo que a Constituição determina, que é o serviço adequado, né? A defesa dos contratos, a defesa da segurança jurídica através dos contratos, e também a defesa da concorrência. Então, a nossa Constituição, ela é capitalista, ela tem esses três princípios na ordem econômica: defesa do contrato, a defesa da segurança jurídica, a defesa do usuário e a defesa da concorrência, né, para proteger o usuário das condutas oportunistas, e que elas existem, porque todo mundo, a tendência é fugir da regulação ou de exigir uma débil, uma regulação fraca, e para proteger também o investidor privado, que é prestador de serviço ou fornecedor de produto, do concorrente dele, né? Daquele que está numa posição dominante e que se não tiver uma regulação, ele vai abusar da posição dominante. Então, é nesse sentido que é importante que tenha aí qualificação. Eu estudei o modelo norte-americano, nos Estados Unidos é mais fácil fazer regulação, embora haja problemas, mas lá são 2 partidos políticos, né, que eles, de certa forma, têm já uma sintonia, já tem uma estabilidade quando vai tratar das agências. Um engenheiro da NASA com formação em engenharia aeronáutica, eu aprendi isso, ele tem um poder de tecnicidade de regulação da aviação civil maior do que todo o Congresso norte-americano. Entendeu? Porque a agência ela foi criada para isso, para dar esse grau de tecnicidade e setor complexo para fazer normas. Imagine se nós estivéssemos aguardando, né, um projeto de lei de reforma do nosso Código Comercial de 1850, que trata do transporte marítimo, e que foi editado numa época, foi muito moderno, em 1850, mas isso foi há quase 170 anos atrás. Ali nós tratávamos de navegação à vela, né, de que o comandante não pode seduzir o marinheiro do outro navio, né, no sentido de contratá-lo, porque o outro navio era concorrente dele, e havia multa, ainda está lá no código. Então, esse código está defasado. Não havia demurge de container. E aí você cria, o Estado brasileiro cria, porque as agências são agências de Estado, você tem lá um espaço, uma lacuna para ser ocupada. Claro que tem que ter estudos técnicos, tem que ter audiência pública, e tem uma norma que é editada. E nós vemos aí ainda operadores do direito, alguns magistrados, dizendo que a agência ela intervém, usurpa, viola a competência, contratos privados. Olha, se uma agência ela não puder fazer o seu poder normativo, então extingue a agência, ela não vai poder fazer mais nada. Ficar aguardando o nosso Congresso Nacional com 35 partidos políticos, com vários grupos de interesse, sem consistência programática, fazer regulação, regular o Código Comercial, então não dá agora. E nós temos aí a agência, agora a agência ela atua dentro desse modelo de sistema político que permite aí que alguns candidatos sejam eleitos, entendeu? Então, fazer regulação não é fácil, tá? É complexo. O direito só não é suficiente para você atuar no ambiente de regulação setorial, ele é uma parte, tá? Mas a argumentação ela é mais sofisticada, ela exige um detalhamento técnico, economia, ciência política, e no nosso setor envolve outras variáveis, outros campos de conhecimento, como engenharia portuária, engenharia naval, enfim, há uma série de requisitos e de métodos que são bastante diversos de que se fosse fazer uma produção normativa, na via tradicional, via poder legislativo. E um outro problema, é que o modelo de direito, como ele é muito pautado no civil law tradition, no direito administrativo francês, italiano, português, ele é um pouco mais reativo às ações de uma agência reguladora do que no modelo do common law, onde você tem uma interface maior
né, mais azeitada do direito com a economia e com outras áreas do conhecimento que exigem interdisciplinariedade. Aliado a isso, nós temos uma sociedade civil que ainda não tem o mesmo nível de participação de outros países, onde a agência já foi criada há mais tempo e que não explora. Então, não dá para reclamar do regulador se aquele que está sofrendo um problema, uma externalidade negativa, ele não participa da regulação. Né? Se ele não participa, ele vai jogar um jogo onde as regras do jogo foram feitas por outros. Ele não teve a participação nas regras do jogo. Então, como é que ele vai reclamar do juiz se o juiz vai aplicar a regra que foi feita pelo grupo que participou na produção da norma? E aí nós temos essa disfuncionalidade que aí, quando há um problema de não cumprimento da norma, esse grupo insatisfeito, ele vai ao judiciário, e o nosso judiciário, com as devidas vênias, ele não está capacitado adequadamente para enfrentar a problemática de tecnicidade, de complexidade de um setor transnacional, com players ainda fora da regulação. O nosso judiciário, eu sempre digo, já dei palestra para ministro do Supremo, do STJ, eventos fechados. Olha, o nosso judiciário ele é extremamente qualificado, mas não está capacitado para jogar isso. Assim como eu não estou capacitado para atuar numa causa de direito nuclear. Se eu tiver que atuar numa causa de direito nuclear, eu vou ter que chamar algum especialista em direito nuclear. E eles julgam, e eles interferem na agência. Nós tivemos aí, há uns anos atrás, 2007, 2008, aquele acidente com a TAM em Congonhas, onde depois descobriu-se que o problema foi no avião, que ele avançou na pista e explodiu com aquele prédio que estava no final da pista de Congonhas. E aí um procurador da República, ele ajuizou uma ação civil pública com pedido liminar para suspender as operações no aeroporto de Congonhas. E um juiz federal novo, ele simplesmente deferiu liminar sem ouvir a ANAC. E aí depois verificou-se que a decisão dele foi totalmente equivocada, porque não havia problema no aeroporto, o problema foi com o avião. Só que isso que gerou um caos no maior hub de aviação civil do país. Isso seria impensável no modelo norte-americano, onde uma decisão de uma agência reguladora, uma norma, ela só pode ser atacada numa corte federal em decisão colegiada após ouvir a agência, devido à deferência judicial que o Poder Judiciário deve ter com o órgão técnico, que foi criado para ter expertise. Há problemas? Claro que há com a agência, mas os problemas são bem menores do ponto de vista de conhecer aquele mercado, aquela temática que está colocada em discussão junto à agência, do que no Poder Judiciário, onde os juízes eles não têm, na sua escola de formação de magistrado, nas escolas da magistratura e nas provas de ingresso à magistratura, temas relacionados a direito portuário, a direito marítimo, a direito aduaneiro, a direito do petróleo. Isso não cai na prova e isso não está no conteúdo das disciplinas das escolas da magistratura federal e estadual. Pelo menos foi isso que eu observei na dissertação do Wellington Beckman, em Poder Judiciário, na FGV, como orientador dele. Ele pegou os 3 anos, 2009, 2010, 2011, da Magistratura Federal do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, e identificou ali que não havia questões de direito marítimo, direito portuário, direito aduaneiro. Então, como é que um juiz federal desse, um juiz civil, vai jogar uma ação decorrente de indenização por derramamento de petróleo, explosão, com vítimas numa plataforma de petróleo? E aí isso é competência da agência. Voltando à tua pergunta, a importância é que haja isso. Existe a questão política, sim, mas que haja uma exigência com formação de técnica e experiência no mercado onde aquele regulador ele vai atuar. Então, eu acho que nós estamos avançando. Há 10 anos atrás, nós tivemos na NTT uma nomeação de um diretor que era de um assessor de um suplente de senador da base do governo, do PMDB, ele era técnico de time de basquete.
e foi ser diretor da NTT. Então, aí vejamos, né, o erro aí que o nosso Congresso fez e o Executivo a indicar. Tá? Muito obrigado e vamos aguardar agora o Bussinger. Bom, obrigado, Agripino. Eu acho que você tocou aí em 3 pontos muito importantes, né? Você falou de algo que a gente ali enfrenta, que é uma relutância com o poder normativo da agência, né? É óbvio que a agência ela tem que subsumir a lei, mas ela tem a discricionalidade técnica, e é para isso que ela existe. Né? E outra coisa, que é essa judicialização de todas as decisões. Isso cria uma bagunça. Né? Se você for pensar na falta de preparo, né? E a gente ultimamente tem visto juízes estaduais opinar sobre questões de regulação que são da órbita federal. Então, realmente, é difícil. E essa participação na sociedade. Né? Eu acho que a gente tem avançado com as audiências públicas, mas eu quero deixar isso para um segundo momento, para a gente entrar nesses pontos particulares. Então, eu vou agora pedir, né? A gente está fazendo essa interação entre a regulação e a gestão. Depois a gente vai pedir que um comente aí um pouco a fala do outro. Quero passar a palavra, então, para o nosso convidado, Frederico Bussinger, que hoje é um consultor portuário, um dos mais respeitados do nosso país. Foi diretor da Codesp no início das privatizações, foi responsável pelo planejamento e idealização dos PROAPs, depois foi presidente do metrô, participou de conselhos de administração, foi presidente da Companhia Docas. Então, assim, também alguém que dispensa aí maiores comentários. Então, eu quero passar a palavra para ele. Bussinger, você gostaria de te ouvir. A gente está enfrentando aí um momento novo, estamos aí há 14 meses ouvindo o governo acreditar na privatização das administrações. Nós, ano passado, tivemos a oportunidade de te ouvir, né? Quer dizer, você tem uma visão de que seria necessário se manter uma autoridade pública, mas a gente percebe que isso está caminhando. Nós tivemos recentemente aí uma mudança grande dentro da estrutura do principal porto do país, que é a Companhia Docas. Né? Tivemos aí na Santos Port Authority a saída de 3 diretores técnicos de uma nova gestão, embora tenha sido mantido aí a estrutura do Ministério da Infraestrutura, mas isso é alguma coisa que causa uma certa preocupação. E você tem escrito muito sobre planejamento, sobre a intersecção de inúmeros planejamentos. Então, eu gostaria aí que você fizesse uma abordagem sobre esse período que a gente vem vivendo, desde a 12.815, né, onde houve uma centralização maior, uma tentativa de descentralização no final de 2018, com aquela portaria na época do Ministério da Secretaria Especial de Portos. Então, como é que você está enxergando esse momento da gestão portuária, a postura do MINFRA, que hoje a gente tem um ministro que entende do assunto, que desde 2016 já está ligado à infraestrutura brasileira, o que é uma sorte que nós tivemos aí, mas a gente ainda tem visto poucos resultados. E você hoje, no seu artigo de hoje, na tribuna, você nos traz números aqui que decepcionam um pouco. Né? Você não teve, desde 2013, nos últimos 7 anos, nenhuma licitação de terminais de contêineres. Falou-se muito de SWAP, falou-se muito do STS-10 em Santos, mais nada. Então, por favor, Bussinger, a palavra está com você. Muito obrigado aí por estar se disponibilizando aí para compartilhar suas reflexões. A palavra é sua. Obrigado, Tiago. Estão ouvindo bem? Muito bem. Pode continuar. Muito bem. Eu agradeço essa oportunidade e a introdução que você fez. Quer dizer, na verdade, é um painel, um caleidoscópio bastante amplo nas questões que você coloca. Eu quero pontuar alguns aspectos que, posteriormente, nós podemos desenvolver nas observações do Agripino e na pergunta dos participantes, que eu saúdo a todos. Então, eu quero fazer quase telegraficamente alguns registros, só para ver o pano de fundo com que eu raciocino, com que eu trabalho. A primeira observação, você mencionou, está há 16 meses. Eu diria sim e não. 16 meses, se nós considerarmos o novo governo, o governo Bolsonaro, do ano passado. Mas, curiosamente, foi nessa área da infraestrutura onde se viu uma continuidade, porque, eu diria, a regra geral do novo governo foi de ruptura com as estruturas
ruptura com as equipes anteriores, mas, incidentalmente, no caso da infraestrutura, nós tivemos uma absoluta continuidade. E não é apenas do ministro, também da equipe que está aí colocada. Portanto, há uma continuidade. O segundo aspecto que eu queria registrar é de que há uma continuidade também no processo. Se nós olharmos mais amplamente o cenário, nós vamos ver que tem um processo gradual de reconcentração do processo decisório nos órgãos federais. Isso não iniciou com a lei de 2013, não iniciou com 6620 lá de 2008. Esse é um processo que vem desde a segunda metade dos anos 90. Nós tivemos um lapso, eu diria, de descentralização com a lei 8.630, de 93 a 96, 7, 8, talvez. Uns 5 anos de descentralização, onde se pode dizer que nós estávamos caminhando no sentido de um modelo landlord. Mas, a partir daí, a partir do GEMPO, para a gente fixar a data, posteriormente com a criação da ANTAC, nós fomos tendo, depois a CEP, a 6620, nós fomos tendo gradativamente um processo de recentralização do processo decisório. O que a lei de 2013 fez, e a lei vigente, foi apenas consumar esse processo de recentralização. E nós tivemos uma volta mais no parafuso com a criação do PPI em 2016. Portanto, há uma tendência de centralização do processo decisório. E é importante registrar isso, inclusive depois eu quero comentar sobre a questão da regulação que o Agrippino tratou. Eu diria que isso vai, de uma certa forma, na contramão da tendência mundial. Quer dizer, primeiro do modelo mundial super consagrado, que responde por mais de 80%, 85% dos potes no mundo, que é o modelo landlord. E é um modelo que vem sendo construído, cristalizado há 8 séculos. Ou seja, o modelo landlord começou a existir antes dos Estados nacionais. Ou seja, a autoridade portuária de Gênova existe antes da Itália. A autoridade portuária de Hamburgo existe antes da Alemanha ser Alemanha como existe hoje. Ou seja, então, é antes da primeira universidade do mundo. Então, o modelo landlord é um modelo consagrado, testado, e que recebeu influências econômicas, sociais e políticas dos 5 continentes e de todos os regimes políticos. Portanto, é um modelo bastante sólido. E as recentes pesquisas feitas, que são periódicas, feitas para a European Seaport Organization, que reúne mais de 200 portos na Europa, mostra que para este século XXI, essa tendência deve se aguçar. Ou seja, descentralização, aproximação das comunidades locais, preocupação com o meio ambiente, maior participação de mulheres. Isso tem sido observado, já foi mencionado aqui, e isso é uma tendência portuária mundial. Então, eu diria que, na verdade, o que nós temos feito no Brasil não é este governo, desde o final da década de 90, depois desse lampejo de descentralização, foi uma recentralização do processo decisório. E isso tem implicações para o bem e para o mal. Então, eu acho que a gente precisa avaliar essa questão. Na questão que foi colocada do planejamento, eu diria que nós temos uma dificuldade metodológica. Nós temos planos demais. Nós temos PNL, PNLT, PNLP, Plano Mestre, PDZ, da outorga, ou seja, nós temos uma série de planos. O que não seria em si um problema se eles não tivessem lacunas e conflitos entre eles. Então, nós temos uma grande dificuldade. Por exemplo, nós temos, inclusive, uma novidade adicional agora, que os EVTEAs que são feitos para os arrendamentos, todos eles tratam de demanda. E, na verdade, está claro na norma do próprio governo de que quem fala de demanda é o plano mestre. Ou seja, nem o PDZ, se formos seguir as normas, teria que tratar disso. Agora, quando trata, como tem conflito entre eles, é uma questão dividida e cada vez que existem conflitos e lacunas, nós abrimos espaço para judicialização.
Então, nós temos essa epidemia de judicialização no Brasil de uma maneira geral. Mas quando as normas são conflitivas, quando as definições não são uníssonas, nós estamos dando brechas e brechas para a judicialização. Depois, lá na frente, nós vamos reclamar. Essa questão da privatização que foi colocada, eu diria que, na verdade, caberia uma discussão, como ocorreu no debate que você coordenou lá na OAB, eu acho que cabe uma pergunta: privatizar o quê, privatizar por quê e privatizar para quê? Quer dizer, na verdade, quando nós falamos de privatização do porto, é preciso ser entendido, e quando se verbaliza isso, normalmente é impreciso, nós estamos falando de privatização da administração portuária. Eu não uso a expressão autoridade portuária, porque eu acho que as nossas administradoras hoje não têm mais autoridade. Todas as decisões estratégicas, sem nenhuma exceção, hoje não são tomadas pelas administrações portuárias. Então, eu diria que a autoridade portuária é meio que uma marca fantasia, porque elas não têm autoridade. Então, eu uso sempre a expressão administradora portuária. Então, quando nós estamos falando de privatização, isso está restrito às administrações portuárias. Por quê? Porque a operação hoje no Brasil já é 100% privada. Ou seja, ela é privada por conta dos operadores privados que atuam no cais público, ela é privada porque nós temos os arrendamentos dentro dos portos organizados, e ela é privada porque nós temos os TUPs, que, como você mencionou no artigo de hoje, eu mostro que temos vivido um boom de TUPs fora e dentro dos portos organizados, funcionalmente dentro dos portos organizados, porque a lei hoje não permite. Então, quando nós falamos de privatização, o que estamos querendo dizer, ou o que se quer dizer, é a privatização da administração portuária. E a pergunta que se faz é: por que privatizar a autoridade portuária? Que problema isso vai resolver? Qual é o cenário que nós podemos antever com uma autoridade portuária, uma administração portuária empresarialmente privatizada? Quando nós olhamos as funções das administrações portuárias, nós vamos ver que o conjunto de funções que ela tem, e se eu até não sei se eu vou conseguir aqui botar no ar uma telinha aqui, vamos ver se eu consigo. Ah, não. Eu tinha preparado aqui uma imagem, mas, enfim, vamos sem, eu explico oralmente. Continua me vendo aí? Continuamos lhe vendo, sim, Frederico. Não, é que eu aqui não... Agora você piscou não, e voltou. Tá bom, não, tudo bem. É que eu ia botar uma imagem e não consegui. O que eu queria mostrar é de que, na verdade, essa administração portuária, ela é uma das autoridades que atuam nessa coisa chamada porto. Ou seja, nós temos autoridade marítima, autoridade alfandegária, sanitária, policial, são tantas autoridades. Então, essa é uma primeira questão que nós precisamos olhar. Ou seja, há uma constelação de autoridades atuando no porto. É preciso saber como que uma administração portuária, ainda que a ela seja dada a função de autoridade no seu sentido mais clássico, do landlordismo, é preciso saber como vai conviver. O tempo é curto para a gente desenvolver muitas ideias, mas eu acho que não é uma coisa fácil. Um outro aspecto é de que, gradativamente, as relações intermodais elas se mostram necessárias. Nós estamos discutindo o porto, mas, na verdade, nós devíamos estar discutindo logística, porque é essa solução que o cliente quer. Isso é a primeira lâmina do plano estratégico do Porto de Antuérpia. O cliente, o usuário, quer soluções logísticas. Portanto, quando nós fragmentamos a discussão no Porto, nós temos dificuldades nas interações. E hoje, boa parte dos problemas que nós temos no Porto não é um problema no Porto,
é um problema até o porto, é um problema no entorno do porto, seja nas relações com os outros modos de transporte, seja nas relações com a cidade, seja nas relações com o meio ambiente. No caso de Santos, que você mencionou, eu diria, como é que é possível eu planejar a poligonal do Porto de Santos, que corta ali a Ilha Barnabé? Só tem sentido eu planejar o estuário inteiro. Ou seja, porque o estuário ele é um complexo aquaviário, ele é um complexo ambiental, ele é um complexo urbano e tem dimensões regionais com as outras atividades econômicas. E o porto é um instrumento de tudo isso. É um instrumento da economia, é um instrumento da sociedade. Só tem sentido eu olhar este conjunto. É isso que uma empresa privada vai fazer? É um melhor instrumento para que isso aconteça? Então, eu vejo uma dificuldade nessa função do porto e uma dificuldade na relação com as demais autoridades. Eu acho que, claramente, isso vai ficar bem nítido nos estudos que vão ser feitos. Ou seja, eu colocar que é uma dificuldade adicional. E eu vejo colocar essa questão da privatização agora um problema. Eu me recordo que lá no final dos anos 80, tudo mais ou menos parou, porque nós aguardávamos a Constituinte. Vinha a Constituição que salvava tudo. Lá por 2010, 2011, 2012, quase as coisas não aconteciam nos portos, porque se esperava a medida provisória, o novo modelo, que só veio no final de 2012. Então, eu temo agora, no caso de Santos, particularmente, de que tudo pare no aguardo desses estudos, que certamente serão demorados, como tem sido e como devem ser, evidentemente. E o Santos tem problemas urgentes a serem enfrentados, são problemas inadiáveis. E eu acho que essa agenda que deveria ser colocada, ou seja, qual é o rol de problemas que Santos coloca, e como enfrentar isso, independentemente da questão da privatização. Eu acho de bom senso, por exemplo, de ter unificado as discussões de privatização, porque seria aí sim um exagero discutir a privatização da administração portuária e a privatização do canal, da dragagem, em separado. Aí mesmo é que não faria sentido. E no caso de Santos, eu acho que há uma discussão bem mais ampla do ponto de vista da ocupação. Então, se eu olho com 10, 20, 30, 50 anos para frente, há perguntas que têm que ser respondidas. O PDZ deveria, mas ninguém conhece o PDZ além de um PowerPoint de 15 a 20 slides, não se conhece o conteúdo dele. Mas, por exemplo, por que é que os granéis estão no centro de Santos e vão até a ponta da praia? Por que os granéis que descem a serra têm que percorrer 25 quilômetros por dentro do tecido urbano, seja de caminhão, seja de trem? Por que ao descer a serra, ele não já cai diretamente no navio? O navio chega até Cubatão, hoje, e os navios Panamax. Por que é que eu não imagino estrategicamente deslocar todos os granéis para o fundão do estuário, olhando estrategicamente? Isso não é para romper os contratos existentes, nada disso, isso tem que ser feito, mas eu tenho que ter este olhar lá na frente. Então, eu jogaria todos esses granéis para o fundo do estuário, com uma enorme vantagem. Porque granéis, eles podem ser embarcados, o navio distante 1, 2, 3, 4 quilômetros, é por esteira. Seja granel mineral, seja granel vegetal. Nós temos experiências no Brasil. Então, eu acho que é preciso um olhar bastante mais amplo. E se eu consigo reduzir o tráfego rodoviário e ferroviário por conta dos granéis, muda a relação porto-cidade em Santos. Esse olhar mais amplo precisa ser colocado. Isso eu acho que é a prioridade atual. Eu não vejo como se imaginar que a privatização da administração portuária vai ser possível enfrentar esses problemas que estão postos aí à mesa. E com um detalhe, na verdade, nós temos agora a questão do Covid. E o Covid, nós estamos falando do pós-Covid, mas, na verdade, muda bastante esse cenário, ou seja, coisas que estão acontecendo nas relações, na organização da economia e na organização da sociedade, terão impactos mais adiante. Eu sempre gosto de citar essa frase do Michael Hammer,
que ele diz: o segredo do sucesso não é prever o futuro, é prover no presente certas condições para prosperar no futuro que não pode ser previsto. Ou seja, são as nossas ações hoje que caminham, direcionam esse futuro que está aí colocado. Então, eu acho que essa é a agenda urgente. E, por fim, uma questão que foi levantada sobre a questão de São Sebastião. Fui presidente de São Sebastião, né? Quando foi gestado o plano de expansão de São Sebastião, plano que é importante saber que ele não só foi feito o plano, quando foi feito a RIMA, e ele foi licenciado. É importante saber que está licenciado, ainda que faseadamente, o plano. Está suspenso judicialmente, eu acho uma jabuticaba brasileira acontecer isso, mas eu diria é um plano de expansão que está colocado. E São Sebastião tem particularidades muito próprias, tem lógicas muito próprias. Eu acho que, por exemplo, cogitar de transformar São Sebastião num tupão, num tupi, eu acho que não é fora de cogitação. E é uma coisa bastante distinta de Santos. Então, eu acho que essa questão vai ficar clara também nos estudos que serão feitos. Muito obrigado. Eu ia até pedir para a gente tratar esse tema um pouquinho mais para frente, porque ele vai surgir. Já tem uma consideração aqui no chat do Sérgio Aquino muito inteligente, né? Como sempre. Então, assim, eu quero só, antes de a gente passar para as perguntas, fazer aí uma troca. Queria que o Agripino falasse um pouco sobre a gestão, sobre esse ponto aí que o Frederico tocou. E o Frederico tocou uma questão que é a razão de ser do PROF, que é o usuário e a intermodalidade. A gente vê muito pouco isso aqui na nossa região. Então, eu gostaria, aí, tem outros comentários, mas para a gente acelerar e poder discutir realmente a pergunta dos nossos participantes, eu queria, Agripino, que você falasse um pouco sobre a gestão portuária. Você olhou a regulação, né? Assim, a gestão está embaixo da regulação. Agora, com essas palavras do Bussinger, eu queria que você, em 5, 7 minutos, fizesse o seu comentário, por favor. Eu concordo com o que o Bussinger disse. Nós temos aí um problema aí de gestão, de governança. A questão da centralização ela é fundamental, né? Desconcentrar esse poder de Brasília, né? Desconcentrar e descentralizar, que são coisas diferentes. Para vocês terem uma ideia, o Porto de Roterdã ele vem sendo descentralizado desde 1350. A China tem portos em atividade ininterrupta há 3.000 anos que estão sendo descentralizados a cada dia. Então, há uma contradição num país continental como o Brasil, você ter decisões de gestão feitas em Brasília, quando você tinha, né, o CAP com poder deliberativo, e que a reforma portuária da Lei 12.815 transformou esse CAP, que havia ali problemas ali de captura dos grupos de interesse, né, mas assim, mataram o doente ao invés de tentar curar o doente, melhorando os procedimentos. Eu me lembro que nós fizemos um evento aqui, o teu irmão até veio, nós fizemos uma carta para o então secretário de Portos, sugerindo que foi na universidade aqui, na Univale, acho que já tem uns 10 anos, foi o teu irmão que, de certa forma, ajudou bastante. Um Congresso Nacional de Conselheiros de CAPES. Por quê? Porque para ter procedimentos técnicos, né, éticos, para que não houvesse o que houve a distorção da nomeação dos conselheiros. Então, o modelo não estava funcionando bem, nós vamos acabar com o modelo. Então, assim, esse é um problema. Nós temos aí um órgão, como o Bussinger colocou, não tem mais autoridade portuária. A autoridade, né, assim como a questão da privatização, né, dos portos, né, como é que eu fiz um pedido de acesso à informação para a ANTAC em relação a uma cobrança de tarifa de um porto arrendatário, que eu pedi a cópia do processo, a ANTAC me responde dizendo que aquilo ali não é tarifa, aquilo ali é preço.
Mas vem cá, mas serviço público não se cobra através de tarifa, né? Que é a espécie de preço público. Então, a minha pergunta estava equivocada, é que os preços são livres e que a ANTAC atua somente quando há uma denúncia, né? É o que eu tenho dito, né? A ANTAC desenvolveu a TMER, né? Tem a THC2, tem o SSE, né? Que é não fazer a regulação ex ante, né? E sempre fazer assim, o seguinte, olha, quando tiver o problema, é tudo livre, mas quando tiver problema, você é prejudicado, prestador de serviço, usuário, você denuncia aqui que nós vamos jogar uma boia para ver se você consegue sobreviver e não vai naufragar. Então, esse modelo da TMER, que é a teoria do menor esforço regulatório, ela está fazendo com que haja abusos, porque é muito mais fácil você criar critérios de registro, né, de acompanhamento, não estou dizendo aqui tabelamento de preço, longe disso, né, mas eu terminei agora, eu dei quarta e quinta, eu dei 2 dias de curso para os auditores do TCU, lá que fazem as auditorias, junto com o Bussinger, o Bussinger deu antes, e eu trouxe o modelo chinês de regulação marítima e portuária. Você não opera na China se você não tiver uma outorga, uma licença, garantia financeira e registrar os preços que você cobra, inclusive os conhecimentos de embarque marítimo. Se você não fizer isso, você vai ter multa e vai ter cassação da licença se você continuar fazendo isso. Isso vale tanto para os armadores e terminais chineses, quanto os NVOCCs estrangeiros e chineses. Então, nós temos um problema aí, que é um problema de se antecipar, como o Bussinger colocou, aos fatos e tentar fazer uma regulação preventiva. E isso reduziria sobremaneira a judicialização, a distorção de conceitos de direito constitucional, de direito tributário, como poder de polícia, aí, que é desvirtuado, com a cobrança do scanner por empresas arrendatárias ou autorizatárias, né, sem nenhum controle sobre a modicidade. Então, isso vai parar onde, Tiago? Na prateleira do supermercado, né, lá na farmácia, no produto lá do comércio, lá de 1,99, e na dificuldade que nossa pequena e média empresa tem para acessar o comércio exterior, os mercados fora do Brasil, principalmente a pequena e média empresa, que ela não consegue. Tá? Então, a questão da descentralização, eu sugiro que vocês, que estão interessados, que leiam uma dissertação que foi publicada em livro, que é o CAP em busca da sua eficiência, que é do Wesley Collier, que é um capitão de longo curso, foi juiz do Tribunal Marítimo, foi inspetor-geral da Transpetro, com bastante experiência. Essa dissertação, ele trabalhou desde a origem, modelos de descentralização portuária, de gestão, e pegou o CAP, né, na época que ele era poder deliberativo, ou ele é poder consultivo, quer dizer, o governo criou um órgão para ser consultor dele mesmo, porque metade dos conselheiros são do governo e metade da iniciativa privada, só que quem tem o poder de Minerva, no consultivo, é o governo. Então, assim, como é que eu que tenho interesse, eu vou participar de um conselho onde não tem poder deliberativo? Né? Aí você pega os armadores, né? Eu fui piloto de navio, trabalhei em armadores, empresa de navegação, o armador tem lá seus navios, 200, 300, 400 navios, cada navio opera como se fosse um CAP descentralizadamente. O comandante ele tem autonomia para deliberar o que ele vai fazer naquele navio, é claro, observando suas diretrizes, mas no caso concreto, diante lá do gerenciamento do risco da navegação, ele tem autonomia para deliberar e decidir como se fosse uma unidade administrativa autônoma. Então, veja a contradição. Esse navio ele tem essa gestão descentralizada, agora o porto onde ele opera no Brasil não tem gestão descentralizada, né? É consultivo, né? E as autoridades não são autoridades portuárias. Então, aí tem uma contradição. Outro ponto, bem rapidamente, é que na Lei Geral das Agências, quem tiver interesse, leia o capítulo que trata do processo decisório das agências e da adoção de análise de impacto regulatório e análise de resultado regulatório para adoção e proposta de autoração de atos normativos
pelas agências. Isso aqui vai ser muito importante, que está com uma audiência pública para regulamentar isso que via regimento interno. É importante que todos participem. Eu já fiz lá várias contribuições, porque está sendo criado agora um modelo de análise de impacto regulatório e de análise de resultado regulatório, que, como a regulação ela tem que ser dinâmica, uma norma que foi editada hoje, daqui a 5, 8 anos, ela precisaria de um ajuste, de uma sintonia fina, e isso é feito como? Através de análise de resultado regulatório. Tá? Então, assim, a questão eu não diria aí intermodalismo, eu falaria de multimodalismo, que é justamente a efetividade da Lei de Transporte Multimodal, que é uma lei 9.611, que ela é muito boa, e o decreto também, mas precisa sair do papel, e tem problemas aí de questão fazendária, de uniformização de ICMS, né? Então, isso é muito importante. O que é o multimodalismo? É um transporte através de um sistema de modais onde é utilizado somente um conhecimento de transporte para todos os modais. O intermodalismo é um conhecimento para cada modal, e o unimodalismo é um conhecimento só para aquele modal. Deixa eu te cortar para a gente poder responder as perguntas que estão chegando aqui, Agripino. Não, já parei. A minha sensação é que a gente roda e não sai do lugar. Os problemas eles são os mesmos. Se a gente voltar 5, 10, 15 anos, essa semana estava lendo a carta, né, da saída da Jennifer, sai da diretoria de infraestrutura do Porto Santos, e você olha ali ela tratando os mesmos problemas que a gente tem há 15 anos. Então, eu acredito que essa posição do Bussinger deveria a gente elencar, olha, vamos enfrentar esses problemas. Né? Em vez de a gente inventar novos, vamos enfrentar aquilo que a gente até hoje não resolveu. A gente está com problema de dragagem há quanto tempo? Santos sofre com a dragagem ano sim, ano não, quando não, ano sim, ano sim. Então, eu vou pedir para o Bussinger fazer um comentário curto sobre a questão da regulação que ele queria falar, 5, 7 minutos, e aí eu queria que a gente enfrentasse as perguntas. Já tem uma consideração importante aí do Sérgio Aquino, e agora estou recebendo uma do Newton Pereira. Então, o Bussinger e o Rênio também queria fazer uma consideração após o Bussinger. Bussinger, complementa aí que você estava querendo falar sobre a regulação, por favor. Eu mencionei porque tinha sido combinado que sempre faria um comentário sobre o outro. Então, é por isso que eu até organizei aqui. E eu diria o seguinte, eu acho que a explanação do Agripino sobre regulação ela é muito precisa. Agora, eu, obviamente, não tenho a falar sobre a questão da regulação em tese de uma maneira geral. Mas eu queria fazer um rebatimento sobre a questão portuária. E eu queria pontuar aqui cinco questões objetivamente. A primeira delas é que nós falamos de regulação e fica parecendo que regulação é uma coisa estatal, é uma coisa pública, no mínimo pública, mas que é uma coisa estatal. Então, toda a consideração que o Agripino fez, ela tem esse pressuposto ainda que não declarado. Eu quero lembrar que existem regulações privadas, ou seja, muitos dos que estão aqui participam de condomínios. Condomínios é uma regulação privada. Imagine uma loja que vai se instalar num shopping center. Ela tem uma quantidade de normas que precisa ser seguida, são estabelecidos privados, e ela tem um acompanhamento do administrador do shopping que faz o papel de regulação. Portanto, regulação, eu gostei da expressão que ele falou, é como o ar, e de fato é mesmo. Então, existem regulações públicas, estatais, e existem regulações privadas. A nossa vida, de uma maneira geral, é regulada. Outro pressuposto que está na apresentação do Agripino é de que quem regula no Brasil são as agências. Eu diria sim e não. Eu diria que no Brasil, regulação é feita pelas agências, mas também é feita pelos tribunais de contas, também é feita pelo Ministério Público. E há uma coisa muito interessante que é o seguinte, muitas das decisões das agências, elas têm que voltar atrás por a intervenção de algum desses outros órgãos. Então, eu diria que, ao contrário, nós não temos claro no Brasil quem é que faz a regulação.
Porque tem muita gente que está fazendo regulação e eu suspeito que uma parte, suspeito no sentido de ter como hipótese, tá certo? Porque no dia de hoje a gente precisa ter cuidado. Então, eu tenho como hipótese que nós não temos claro, afinal, quem é que faz regulação no Brasil. No caso específico do Porto, eu diria que nós temos uma dificuldade adicional, é de que nós implantamos, e eu diria, veio num camburão, a criação da agência, no caso específico da ANTAC, no meio de uma criação de outras tantas agências, sem se atentar para a particularidade do porto. Porque eu diria que a autoridade portuária, no seu sentido landlordista, que é amplamente adotada mundo afora, há 800 anos, como eu disse, incluindo Roterdã, desde 1300, que o Agripino destacou, uma das funções da autoridade portuária é justamente regulatória. É uma regulação a nível local. A outra função importantíssima que ela tem é de planejamento local. A outra função que ela tem é de arbitragem. Então, as autoridades portuárias, elas arbitram, e não é arbítrio em tese, nem processualmente, é no dia a dia. O porto funciona 24 horas por dia, 360 dias por ano. Então, há arbitragens a serem feitas todo dia e praticamente toda hora. Então, eu diria, essa função local, no dia a dia, é uma coisa da autoridade portuária, que a autoridade portuária brasileira não tem. Por isso que eu não uso essa expressão. Mas eu quero dizer que nós tivemos uma tentativa de um modelo que pode compatibilizar as duas coisas. Vocês lembram que na Lei 8.630, a administração portuária tomava decisões e o interessado, o usuário, ele tinha o CAP como uma primeira instância de recurso. E se ele não ficasse satisfeito com a decisão do CAP, ele recorria ao Ministério, à instância federal. Nós poderíamos adotar um sistema desse. Ao invés de imaginar que tudo tem que cair na ANTAC, e eu aí me solidarizo com os técnicos e os dirigentes da ANTAC, eles não têm condição. É um mar de questões a serem tratadas, todas elas difíceis, todas elas profundas. Então, eu acho que poderia voltar aquele sistema da 8.630, que é dar às administrações portuárias essa função de autoridade. Então, é um primeiro grau de regulação, com o CAP como instância de recursal, e a ANTAC seria reservado o grau de segunda instância recursal. Eu acho que a pauta da ANTAC reduziria, eu acho que ela trataria de matérias muito específicas, onde cabe essa discussão, esse olhar nacional, mas eu reservaria a maior parte das questões regulatórias para ser discutido em nível local. E dois outros aspectos que eu queria destacar, nós estamos falando de regulação portuária, isso que está embutido nessa discussão. Mas, na verdade, como a lógica é uma lógica logística, eu diria, onde está a regulação logística? Uma parte disso está na NTT, mas uma parte também está na ANP, uma parte disso está na Anvisa. Ou seja, na verdade, nós temos uma regulação multifacetada. Nós não temos uma... Então, este olhar logístico, eu acho que precisaria ser trazido. E, por fim, eu queria fazer um comentário sobre o que você disse aqui ao me introduzir nesse módulo. Você disse que nós estamos discutindo sempre as mesmas coisas. Eu quero levantar uma hipótese por que a gente discute. Sabe por quê? Porque nós não discutimos fundamentos. Cada caso é um caso. Nós não discutimos por que é que aquilo está ali, quais são as questões estruturais que estão condicionando aquilo. Nós não temos método de discussão claramente definido. Então, cada caso fica parecendo que é um novo caso. Nós não estamos bem assentados nos fundamentos, nos alicerces, nos conceitos. E isso eu falo com uma certa dor até, porque mundo afora existe material onde essas questões estão colocadas. E o Agripino falou desse curso no TCU, eu diria, eu tenho 3 bibliografias básicas. A primeira bibliografia básica é o Manual de Reforma Portuária do Banco Mundial, onde eles recolheram experiências mundo afora.
Mas está tudo lá, como é que é o planejamento, a questão financeira, relação laboral, questão ambiental, está tudo lá, gestão da autoridade, modelos, e a gente aproveita muito pouco. O outro é essa pesquisa de governança portuária da European Seaport Organization. Isso, lá tem coisas muito ricas. E outro é o anuário da UNCTAD, onde a gente fica sabendo o que acontece no mundo afora. Mas nos nossos debates, aparentemente, nós estamos sempre inventando a roda. Sem a gente não vai nos fundamentos e a gente não quer aprender com o que os outros colocam lá fora. Uma pergunta até que eu deixava para o Agripino é o seguinte: você falou de Roterdã, chega em Roterdã e pergunta, cadê a agência reguladora de Roterdã? Cadê a agência regulatória do porto lá dos Estados Unidos qualquer? Eles não vão nem entender a pergunta, porque essa figura, desse jeito que nós temos aqui, ela não existe nesse país. Tá certo? Obrigado. Obrigado, Bussinger. Eu também, eu estou vendo aqui o Sérgio Aquino também fazer um comentário concordando com você. Eu também me sinto órfão da 8630, né, que você chamou inteligentemente de um lapso de descentralização, quer dizer, ficou só durante um período. Mas para a gente poder avançar, eu vou passar a palavra para o Lucas Rênio. Lucas, você ficar à vontade de fazer uma consideração, uma pergunta para os nossos palestrantes, para a gente tentar entrar num debate mais específico dessas questões que estão sendo colocadas aqui. Você está com a palavra, Rênio. Ok, bom dia a todas e a todos. Mais uma vez, parabenizo o Thiago pela idealização desses webinars. Parabenizo também os professores Agripino e Bussinger pelas aulas. Todos os textos, por mais curtos que sejam, ou falas também, por mais resumidas sejam, são sempre umas aulas. E eu aqui estou muito mais para aprender. A minha praia, ou o meu mar, ou o meu cais, é o trabalho portuário em relação ao capital-trabalho. Mas é muito importante ter uma visão holística sobre a regulação portuária no geral. Bom, o que eu queria aqui de forma bem rápida, bem objetiva, é deixar reflexões, perguntas, primeiro para o professor Agripino, mais uma vez parabenizando, como o Thiago já falou, pela produção da Univale, pelo que o professor faz individualmente e coletivamente lá na Univale. O Bussinger comentou sobre a epidemia da insegurança jurídica, da judicialização. E é uma epidemia que pode ser pior aqui no Brasil do que a própria pandemia do coronavírus, não é verdade? E o professor Agripino havia comentado sobre a importância da deferência do Poder Judiciário com relação às decisões das agências reguladoras, que são técnicas. Mas o que eu queria deixar de reflexão, temos aí um problema grave das indicações políticas nas diretorias das agências. O presidente Sérgio Aquino fala reiteradamente sobre isso, inclusive citando exemplos internacionais de Antuérpia, da Espanha. Inclusive, essa semana voltou a falar sobre esse problema lá com o Maxwell no Porto e Negócio. Então, eu queria comentar aqui com o professor Agripino. Esse problema da indicação política não explica, em parte, a falta de deferência do Poder Judiciário com decisões das agências reguladoras? Porque algumas decisões, inclusive, contrariam as opiniões técnicas das agências. Então, isso não explica, em parte, a falta de deferência? Ou, sob outro ponto de vista, estaríamos preparados aqui no Brasil para essa deferência do Poder Judiciário, tendo em vista que, pelo mesmo problema, algumas decisões são mais políticas ou atécnicas, não seguem o caminho indicado pelas áreas técnicas, então não seria um perigo também essa deferência total do Poder Judiciário às decisões das agências reguladoras, que, em alguns casos, não são totalmente técnicas. Inclusive, eu penso, para o futuro, uma das opções, de repente, poderíamos aí ter, tudo bem, a indicação ou a decisão pelo governo, mas através de, pelo menos, uma lista tríplice enviada pelo CAP, por exemplo, que é um órgão da comunidade portuária, né? E o governo fica vinculado a essa lista tríplice. Para o Bussinger, Bussinger presidiu a Companhia Docas de São Sebastião, teve participação ativa na CODESP, a Autoridade Portuária de Santos, e agora se fala muito na privatização conjunta, um pacote envolvendo Santos e São Sebastião. Então, Bussinger, qual a tua visão sobre isso? Isso seria realmente proveitoso, ou de repente atrapalharia o próprio processo em Santos? E outra questão,
Aliás, agora, lá em 93, falava-se em privatização dos portos. Alguns falam até hoje que os portos foram privatizados em 93. Na verdade, isso é inadequado, porque sabemos que em 93 aconteceu uma privatização das operações portuárias, não é mesmo? Um capital privado entrando nas operações portuárias. E agora falamos efetivamente de privatização dos portos, agora sim. E o BNDES foi contratado pelo governo, isso tem sido muito noticiado nos últimos dias, e um dos primeiros sinais é de que a possibilidade do IPO está descartada. Mas não seria o IPO, de repente, uma solução intermediária para que no futuro aí sim pudéssemos falar melhor sobre uma privatização total, até considerando que você falou do modelo landlord, de repente fazer uma transição para que o modelo landlord não ficasse tão comprometido com uma privatização. Era isso, mais uma vez agradeço a oportunidade. Boas perguntas. Então, eu vou passar para o Agrippino primeiro, depois eu quero consolidar essa tua pergunta para o Bussinger, aproveitando aqui o que o Sérgio colocou. Agrippino, você está com a palavra. Bem rapidamente aqui, só para conceituar ali a questão do que é regulação setorial, o que o Bussinger coloca, de fato, quando um síndico, um condomínio, ele faz a regulação, na verdade, ali ele está fazendo autorregulação, assim como os conselhos profissionais, como a OAB, Conselho Federal de Engenharia. Então, ali é autorregulação. Essa regulação que eu estou falando é regulação setorial específica, independente e autônoma. E que aí eu tenho um conceito, que ele pode sofrer ajuste, que agora com essas duas normas que foram editadas, seria o seguinte conceito, que a regulação é o conceito de medidas legislativas administradas e criadas sob coordenação do poder público, pelos prestadores de serviços, usuários do setor marítimo e portuário, com fundamento na Constituição Federal e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e especialmente, no caso do setor da ANTAC, da Lei 10.233, da Lei dos Portos, da Lei de Ordenação do Tráfego Aquaviário, da Lei Geral das Agências Reguladoras, que aí eu vou chegar na pergunta do Lucas, sob coordenação das diretrizes do Ministério da Infraestrutura e controle do Legislativo, que no caso é do Congresso Nacional, das suas comissões de infraestrutura, transportes, observadas as competências da autoridade portuária, que determina, controla ou influencia o comportamento dos agentes econômicos, vigando a eficácia do interesse público na infraestrutura de transporte brasileira. Então, esse seria o conceito de regulação. Como é que se dá a regulação? Através de regulamentação, que no caso da edição de uma resolução, através de fiscalização, através de punição, através do poder dialógico, através da solução de conflitos, que é o poder adjudicatório, que é a agência internalizar esses conflitos entre os regulados, como a Federal Maritime Commission faz nos Estados Unidos. Eu peguei aqui o relatório do meu pós-doutorado, tem um dos elementos que eu comparei foi justamente esse, as competências da agência e a questão do poder adjudicatório lá, que um conflito entre um usuário e um terminal, um armador ou uma empresa de transporte marítimo, ele faz a denúncia dentro da agência, através de um site com formulário eletrônico, e aquilo ali vai lá para o Administrative Law Judge, que ele é que vai chamar as partes e vai jogar o conflito, tentando, de uma forma consensual, resolver isso. Então, está aqui. A pergunta do Lucas, isso agora vai mudar um pouco, pelo menos um paper, Lucas. A Lei Geral das Agências, lá no final do artigo 42, ele altera o artigo 5º da Lei 9986 de 2000, que trata dos recursos humanos nas agências reguladoras federais. E no artigo 5º diz o seguinte: o presidente, diretor ou diretor-geral e os membros do Conselho Diretor, diretoria das agências serão brasileiros, indicados pelo presidente da República e por ele nomeados após aprovação pelo Senado Federal, entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento no campo da sua especialidade, devendo ser atendidos um dos requisitos das alíneas A e B do inciso 1º e cumulativamente o inciso 2. Aí o que diz o inciso 1? Ele tem que ter experiência profissional de, no mínimo, 10 anos no setor público ou privado, no campo de atividade da agência ou em área a ela conexa,
4 anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos: cargo de direção de chefia superior no campo da atividade da agência, cargo em comissão, função de confiança, ou cargo de docente ou de pesquisador no campo da atividade da agência ou em área conexa, ou 10 anos de experiência como profissional liberal no campo da atividade da agência. Ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado. Então, esse artigo 5º, que foi introduzido pela Lei Geral das Agências e que modifica a Lei 9986, ele vai dar aí, pelo menos no ponto de vista da legalidade, um filtro naquelas possíveis indicações, que as indicações elas são políticas, mas tem que ter o requisito técnico. Não pode ser só político no sentido de indicar um técnico de time de basquete para ser diretor de uma agência nacional, porque ele era assessor de gabinete, no gabinete de um senador suplente do governo, que foi aquele senador que foi, inclusive, ministro das Comunicações, acho que o Magalhães foi jornalista da Globo, né? Então, isso aí aliás, do suplente dele. Então, isso aí, eu não sei se eu consegui responder, mas vai depender aí do Congresso Nacional e do Executivo, né? E se o Executivo indicar alguém que tenha critério só político, o Legislativo e os grupos de pressão têm que ir em cima dos senadores, principalmente do relator, pressionar, bombardear e dizer, não, esse aí não dá, está violando a lei. E se for nomeado, aí tem as medidas judiciais, porque tem um requisito aqui de admissibilidade que tem que ser observado no processo de nomeação. Então, Lucas, eu acho que isso agora, se isso aqui for aplicado e tem que ser fiscalizado, eu acho que dá um grau de tecnicidade maior nas agências reguladoras, né? Porque é importante que tenha esses critérios aqui observados. Eu não sei se eu respondi, mas vai nessa linha aí. Tá? Nós temos agora aí um bom instrumento, leiam a Lei Geral das Agências Reguladoras, que ela é muito importante. Sem dúvida, Agripino, você respondeu. De fato, a nova lei das agências, ela tentou amarrar, isso era um anseio, ela veio num momento importante de governança, né, para justamente esse é um exemplo, a gente tem, infelizmente, outros exemplos, né, de nomeações. Concordo com você. Quer dizer, se você desbordar a lei, você tem aí hoje o judiciário. A gente tem visto o STF barrar outros tipos de nomeações de uma forma discutível, né, do ponto de vista jurídico, mas eu acho que nesse ponto específico da agência reguladora, hoje a gente tem esse instrumento. Eu vou 30 segundos, Tiago, só com a questão do judiciário, que agora eu me lembrei. O nosso judiciário, ele não avoca para si, ex officio, um conflito para julgar de uma agência reguladora. Porque se esse conflito ele vai para o judiciário, é porque a agência, ou vai para o TCU, é porque a agência não está conseguindo fazer uma regulação adequada para evitar esses conflitos. Ela tem que trabalhar, como eu já disse, preventivamente, buscar o consenso, né? O consenso não é atingido, ela com tecnicidade, motivar o seu ato e decidir. Né? Ouvir o Tribunal de Contas da União, naqueles casos em que houver necessidade, né? Possibilidade de edição de atos normativos e de políticas em conjunto agora com a Lei Geral também, novamente, como você falou aí da questão da ANP, né? E de uma parceria, né? Uma cooperação. E é o seguinte, essa cooperação não é só entre agências nacionais, não. Ela pode ter cooperação, porque hoje nós temos mais de 70 agências reguladoras setoriais no Brasil, e algumas multissetoriais. Eu posso ter lá uma cooperação de uma agência nacional com uma agência distrital, estadual, municipal. Né? A legislação nossa, nós temos essa contradição, né? A legislação, o nosso legislativo, ele de certa forma é generoso O problema é que quando vai para o executivo e o executivo ele não consegue resolver adequadamente e vai para o judiciário, o sistema não fecha e fica essa problemática toda sendo recorrentemente levada para o judiciário. Né? E outra coisa, as agências elas têm que exercer mais essa sua função de avocar os conflitos. Né? É só ver o modelo lá da Federal Maritime Commission, que isso já reduziria, além da questão preventiva, 90% a 95% de eventuais controles buscados na via judiciária. Eu acho
bem colocado, veja só, Agripino, eu sou um cara otimista, eu acho que a gente vem evoluindo, inclusive a gente vem enxergando no judiciário essa deferência à ANTAC, é que a ANTAC, de fato, ela tem um corpo técnico robusto, e o que a gente precisa é valorizar esse corpo técnico. Quanto mais técnico, menos judicialização, ou uma judicialização que a gente vê às vezes na arbitragem. Um processo de arbitragem vai para a justiça, cada vez menos ela tem recusado, né? E aí você joga de volta para a regulação. Vamos lá, Bussinger, eu vou fazer um compilado aqui das perguntas que tem para você. O Sérgio Aquino começou fazendo uma consideração. Essa semana nós tivemos um webinar com o Luiz Fernando, presidente da APA de Paranaguá, autoridade portuária de lá, em que ele falou de forma bem clara de que a autoridade portuária de Paranaguá tem recursos para tomar as decisões e implementar as decisões de investimento. Então, o Sérgio falou, olha, isso aqui é um modelo que a gente vê pouco o governo falar. Eu quero juntar isso com o que está colocando o Teller aqui. O Teller coloca uma pergunta que tendo em vista todos esses problemas que nós estamos colocando, as dificuldades e a multiplicidade de atores, as decisões conflitantes. Ele pergunta o seguinte, como sair dessa armadilha que o nosso sistema, o nosso arcabouço criou? Então, eu gostaria que você tentasse responder isso, porque, na minha opinião, não vai ser com a privatização. Infelizmente, acho que a privatização ela vai criar... Eu sou adepto da privatização, inclusive das administrações, mas eu concordo que a gente tem problemas maiores aí que a gente poderia, nesse meio tempo dos estudos, tentar enfrentar. Então, na tua visão, como é que a gente conseguiria ter um pouco mais de harmonia regulatória dentro do setor? Como é que você enxerga? Qual o modelo ideal que você enxerga? Eu vou pedir para todo mundo que a gente vai esticar um pouquinho nosso horário original, porque a gente acabou tendo problemas no início. Então, por favor, Bussinger, você está com a palavra. A primeira coisa que eu ia dizer é o seguinte, eu inicialmente tinha mencionado que eu tinha que sair às 10h30, mas pode estender, agora eu estou liberado, tá certo? Sem problema nenhum. Eu diria o seguinte, ao ouvir essas últimas falas aqui, as últimas questões levantadas, eu diria o seguinte, me dá um desânimo total. Total. Porque essa pergunta que foi colocada aqui pelo Teller, que você juntou a coisa, eu diria assim, me parece até uma contradição, porque nós reclamamos do emaranhado e nós queremos discutir e avançar dentro do emaranhado. Então, eu queria dizer o seguinte, o comentário que eu vou fazer aqui tem duas orientações assim muito conceituais, filosóficas, muito prontas. Uma é da sabedoria da praticidade dos americanos. Os americanos, na cultura administrativa, dizem o seguinte, a melhor forma de se reduzir custo é eliminar o custo. Eu repito, a melhor forma de se reduzir o custo é eliminar o custo. Então, eu diria o seguinte, hoje a minha tese é pela lipoaspiração do processo decisório, a lipoaspiração da regulação. Então, quando o Agripino, e nesse ponto eu tenho que dizer, eu não tenho nenhuma esperança nessa lei geral das agências regulatórias. Eu acho que isso é uma complicação adicional. E aí eu usaria um bordão que em várias campanhas os governantes se dizem, deixa o homem trabalhar, ou variações desse. Eu diria o seguinte, deixa o porto trabalhar. Deixa o porto. Vamos fazer uma lipoaspiração geral. Vamos simplificar o processo decisório. Vamos simplificar a regulação. E aí eu tenho uma outra lição, que é uma conclusão que o Instituto de Estudos Estratégicos de Londres chegou ao analisar a Guerra dos 6 Dias e explicar o sucesso de Israel. Eles diziam que eles faziam muito planejamento na equipe que ia atuar, mas no ar é com o piloto. No ar é com o piloto. Deixa o porto trabalhar. É um desespero. Hoje tem um emaranhado, tem gente por todo lado, tem decisões, tem normas,
tem decisores, tem processos. Isso não é dia a dia do porto. O porto tem que ter autonomia. Eu digo, olhem o mundo. A gente faz missões pelo mundo afora. Vai lá e eu diria, como Rita Lee, olho e não vejo nada. Como cantava Rita Lee. Vai, olhe o que é em Roterdão, olhe o que é Hamburgo, olhe o que é a China, olhe o que é os Estados Unidos, olhe o que é o Panamá, olha o que é a África do Sul, ou seja, olha o que é descentralizado, deixa o porto. Essa analogia que se faz dos assuntos portuários com os outros setores é equivocada. A análise que você fez com o setor elétrico é por rede natural. Não é assim o porto. O porto tem afinidades locais, tem afinidade com os modos de transporte locais, com a economia regional, com as prefeituras, com o meio ambiente local. Essa é a questão. É claro que existem questões de natureza geral. É claro que o país precisa ter noção de como é que ele quer caminhar com a sua logística. A Europa tem o White Paper, que tem as diretrizes. A Europa única precisa ter uma logística e uma mobilidade única. Mas quem decide as questões no porto, inclusive nas suas integrações modais, com a ferrovia, com a rodovia, com a hidrovia, são as administrações portuárias, elas que são o coração, o articulador daquelas questões locais. A gente vai, volta, faz viagem, missões e não enxerga isso. Lê a literatura, não enxergamos isso e nós ficamos criando emaranhados. Depois reclamamos. É claro que não vai dar certo. Eu queria juntar essa pergunta com a questão que o Aquino levantou, e eu diria, Paranaguá, sim. E sabe por que Paranaguá está nesse estado? Porque a comunidade lá abraça o porto e trata do porto e defende o porto. Essa é uma questão central. Paranaguá, eu acho que é uma boa lição para Santos. Ou seja, não é só defender o seu interesse, do seu arrendamento, do seu tope, do seu interesse local, da sua armazenagem. Ou seja, lá em Paranaguá, a comunidade abraça o porto, defende o porto. Por isso é que ele sempre teve muita autonomia. Então, o que o Luiz Fernando fala hoje, na verdade, ele é caudatário de uma herança descentralizada que se tem e de grande sucesso. Eu acho que mire-se nas mulheres de Atenas, mire-se em Paranaguá. Eu acho que vai bem. E o Lucas tinha feito a pergunta sobre o IPO, que junta com essa questão, e eu queria dizer o seguinte, eu não consigo entender. Porque IPO você faz quando você tem um negócio. E eu diria, dentro de um porto, a função de administração e autoridade é quase que uma missão. Não é aí que se ganha dinheiro. A pergunta que tem que ser feita é o seguinte, o que é que faz uma administração portuária? O que é que faz uma autoridade? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. E eu respondo. A função da autoridade administradora, que é assim que a lei brasileira trata, ela tem duas funções de administração. E tem duas funções, tinha pelo menos duas funções de autoridade. As funções de administração são gerar e gerir o espaço portuário e gerir a infraestrutura básica e os serviços condominiais. Porque um porto é um complexo onde você tem diversos atores. E, desse ponto, Santos é muito diferente de São Sebastião. E ela é autoridade no sentido em que ela, e eu já mencionei isso anteriormente, ela planeja, ela regula, ela arbitra. É um outro conjunto. É por isso que ela chama autoridade, ou chamaria autoridade. E nessas funções você não ganha dinheiro no porto. No porto você ganha dinheiro hierarquicamente pela armazenagem e pelo embarque e desembarque, que hoje é 100% privado. A operação é privada. Onde se ganha dinheiro no porto é privado. A função de autoridade administradora é quase que um ônus, é uma missão, é uma delegação justamente desse condomínio. E por isso é que eu digo o seguinte, o exemplo que eu dei, e o que chamou atenção no debate anterior,
eu digo que no mundo inteiro as autoridades são públicas. E eu diria, em alguns casos, elas são estatais, e eu faço a diferença do público e do estatal. No Brasil, pelo que se vê, a orientação do governo é de que o governo não se envolva nessa função pública de autoridade administradora. Ok, é uma decisão de política pública. Mas eu digo, a única solução não é fazer um leilão e botar um terceiro, uma nova empresa para fazer essa função, que eu já falei na fala anterior, que eu vejo muitas dificuldades. Eu digo o seguinte, é para ser privado também a autoridade administradora? Tem um caminho diferente. Eu posso fazer um gestor de condomínio. Eu posso criar uma SPE, onde tem a participação dos arrendatários e talvez dos operadores. Se é para fazer a gestão apenas, não tem a função de autoridade, como nós já falamos anteriormente. Então, é só de administração? É administrar o quê? A infraestrutura básica. Por exemplo, o canal, a parte ferroviária, os acessos rodoviários, a interação com a cidade. No caso de Santos, a conexão das duas margens. Ou seja, se é para fazer essa função, eu diria, o olho do dono engorda o gado. A ninguém interessa mais de que o canal tenha a profundidade adequada, que esteja bem sinalizado, do que os arrendatários que têm perdas, e também o TUP, tá certo? Os operadores que têm perdas, quando não pode sair, precisa esperar uma maré. Então, eu diria o seguinte, eu coloco sempre esse se, a opção de política pública é pela privatização também da autoridade administradora, da administradora em particular, eu tenho uma forma condominial. Ou seja, eu não coloco um novo no pedaço. Eu coloco como um ônus adicional do arrendamento. Ou seja, eu crio uma SPE para fazer a gestão desse condomínio. Não é condomínio? A gente não diz que é? Vamos levar as últimas consequências. E aí eu transformo esses compromissos, e o Agripino falou bem, é uma autorregulação, numa convenção de condomínio, para tratar disso. Não da função de autoridade, porque essa será pública sempre. Então, a função da autoridade portuária, ela se junta com a autoridade alfandegária, sanitária, policial, marítima. Isso é outro capítulo. E tem como se tratar isso. Então, eu digo, há alternativa a essa forma de se imaginar, seja por IPO, seja por criar uma empresa nova, nas variações que estão sendo discutidas. E eu sugiro ao governo que essa alternativa de condomínio portuário seja incluída dentro daquilo que vai ser analisado, no caso de Santos, em particular. Obrigado. Perfeito, Frederico. Os comentários aqui, as considerações no chat estão muito interessantes, quer dizer, todo mundo abraçando aí os mesmos pontos que nós colocamos, principalmente você, o Agripino, quer dizer, descentralizar, resgatar a CAP, deixa o Porto trabalhar, muito, muito interessante mesmo. Bom, as pessoas estão começando a sair, a gente sempre faz aí, vamos encaminhar então para umas considerações finais, tá? Eu sou um defensor do condomínio, me parece que seria o mais eficiente do ponto de vista de custos, do ponto de vista de interesses locais, quer dizer, você entrega para a comunidade, mantém um CAP, aí teria uma agência com a função aí de realmente uma segunda instância, quer dizer, eu acho que a gente precisa, a gente já tentou fazer isso ali atrás, eu acho que a gente está no momento de juntar esse interesse local e levar isso de fato para o governo. Então eu vou passar a palavra para umas considerações finais do Agripino e depois eu volto com você, Frederico. Agripino, você está com a palavra, por favor. Sim, eu vou ser breve, mas antes eu vou ler propositalmente aqui um texto do Banco Mundial, do relatório dele sobre portos, de 2017 e 2018. E diz o seguinte, né, uma pesquisa que foi feita junto ao executivo de 133 países acerca da qualidade dos portos no mundo. O Hugo Sim já deve conhecer. Então é o seguinte, o indicador de qualidade dos portos do Banco Mundial, em pesquisa feita junto a executivo de 133 países, classificou o Brasil com nota 2,7, numa escala que vai de 1 até 7, sendo esta uma nota para países com portos desenvolvidos e eficientes, nota 7.
países da América do Sul, como o Paraguai, 3,1, ou seja, acima da nota do Brasil. Argentina, 3,8, Colômbia, 3,6, Peru, 3,6 e Chile, 4,9. Tiveram notas bem melhores do que o Brasil. A Holanda teve nota 6,8. Em qualidade de infraestrutura portuária, o relatório de competitividade global do Fórum Econômico Mundial coloca o Brasil em 106º lugar. Então, isso aí em 2017, 2018, antes do corona, antes da crise sanitária, antes da crise econômica e antes da crise política. Né? Nós estamos agora vivendo 3 crises, e tivemos uma capacidade para criar uma crise política dentro de uma crise sanitária, e já avançando numa crise econômica. Então, esse é o cenário. Tá? Então, o que o Bussinger colocou, eu concordo totalmente, nós temos que resgatar a questão do interesse público. Eu tenho, o meu mestrado foi em Direito Constitucional, na PUC, e o doutorado em Direito e Desenvolvimento. A questão do desenvolvimento, ela passa necessariamente pela essa noção do Estado, não é do governo, é do Estado, né, em defender o interesse público. E essa retórica de alguns grupos de que o mercado regula, que não é necessário ter regulação porque o mercado regula, mesmo o Delfim Neto, que é um ortodoxo, né, um conservador, ele diz que o mercado não sabe nada. E que quem tem que dar o norte do mercado, e isso está na Constituição Federal, é o Estado e o governo. Então, para isso foram criadas agências reguladoras. E aí, Bussinger, com relação aos normativos, eu concordo contigo também, há muito lixo normativo, e aí a própria a norma que foi criada, ela tem lá a análise de pacto regulatório, que é justamente isso, né? Você está fazendo aí os seus manuais, façamos uma lista de atos normativos, de legislação, ou de dispositivos de regulação que não estão servindo para nada, e vamos aí acabar com o custo, e vamos fazer um movimento para propor que a agência reguladora competente, ANTAC, ANP, Anvisa, faça uma RR para extinguir esse normativo ou fazer um ajuste. Então, nós temos uma solução na própria norma. Tá? E o ARR, ele é pressuposto, ele é importante tanto quanto o AIR. Tá? Então, isso está em discussão, então nós temos aí uma solução dentro do próprio normativo. E, para terminar, nós temos que resgatar o conceito de plataforma logística integrada, né? Que é justamente ter essa cooperação entre os players da zona primária com a zona secundária e pensar a eficiência no interesse do usuário, que é o dono da carga. Né? Todos nós trabalhamos para o usuário, direto e indiretamente. Só que o usuário no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ele só quer três coisas: que a carga chegue no prazo acordado ou próximo disso, né? Que pague um custo módico para ter serviço adequado e que tenha segurança, não haja avaria, danos à sua carga. Ele só quer isso. Mas no Brasil nós temos um CIPUAL, um conjunto de deuses que tem interferência na atividade portuária, nos âmbitos federais, várias autoridades, né, no âmbito federal, estadual e local. Então, como é que resolvemos isso? Né? É muita discussão, é cooperação, é ter foco, ter planejamento, governança. Acho que você pode ajudar muito nisso. Esse debate aqui que nós estamos tendo aqui, ele é importante, que ajuda nesse processo, e eu queria agradecer aí ao Tiago, Lucas, ao Bussinger aí por ter dado uma aula. Estava vendo aqui, Bussinger, você fez um prefácio de um livro meu sobre contratos marítimos e portuários e responsabilidade civil em 2015, né? Parece que foi ontem, né? Como o tempo passa rápido, né? Agradeço aí a oportunidade e a todos aí que nos ouviram até agora, né? Não sei se o Tiago depois vai disponibilizar esse áudio, seria importante aqui, um bocado de gente aqui no meu WhatsApp, pelo menos umas 9 pessoas perguntando se estão tentando entrar e não estão conseguindo, né? Se vão poder ter acesso depois. Não sei, mas aí fica o pedido, tá, Tiago? Muito obrigado a todos. Perfeito, Agripino. Eu até vou falar que ontem a diretora Gabriela fez um contato com a gente, também pediu esse áudio, a gente tem gravado, a gente vai ver como é que a gente trata isso para encaminhar. Bussinger, as tuas considerações finais, por favor. Tiago, eu queria deixar bem claro
alguns pontos, porque eu fui dando exemplos aqui e acolá. Eu digo o seguinte: eu tenho absoluta consciência de que, pela sua história, pela sua formação, o Brasil é bastante diferente do que é a Europa, é bastante diferente do que é os Estados Unidos. O berço do landlord foram as cidades hanseáticas. Então, faz muito sentido que tenha nascido o porto, a autoridade portuária tenha nascido nas cidades hanseáticas, como, por exemplo, Hamburgo. Agora, o importante a ser destacado é de que esse modelo ele espalhou pelo mundo mais rápido do que até a Covid. Ou seja, ele espalhou e contaminou o mundo todo. E ele foi adquirindo particularidades, incorporando questões da forma dos regimes políticos, sistemas econômicos, e ele foi estar mundo afora. Ou seja, os Estados Unidos, os estados têm muita autonomia, e as cidades também têm muita autonomia. Na Europa, em francês, o porto é Porto Autonome. Na Itália, em italiano, é Repubblica Marinari. Ou seja, os portos, independente de terem nascido nas cidades hanseáticas, eles foram adquirindo suas formas. Na China, o Agripino já falou, tá certo? E Singapura, enfim, mundo afora. Então, o Brasil é diferente. O Brasil é centralizador como formação de país, tá certo? Então, eu tenho essa consciência e, portanto, a forma exatamente como ocorre na Europa, eu acho que tem dificuldade de ser aplicada no Brasil. Mas nós podemos fazer um bem bolado em relação a isso. Por exemplo, o conceito que tem de planejamento na Europa, de ter o white paper, que fala das grandes questões e define as grandes metas, ela pode ser incorporada no Brasil, e eu fiz essa proposta no webinar da EPL, ou seja, e depois até escrevi um artigo também, ele pode definir as suas grandes linhas, ou seja, nós queremos ir em direção ao Arco Norte. Essa é uma grande diretriz. Essa articular com a ferrovia, isso é uma grande diretriz. Mas não faz o menor sentido, o Plano Nacional de Logística, o Plano Nacional de Logística e Transporte, que são as outras variações, discutir uma relação porto-cidade. Esse é um assunto do PDZ, especificamente um assunto de PDZ, e tem que ser discutido localmente. Então, eu acho que nós temos como fazer um degradê, coisas que estão a nível do Plano Nacional de Logística e coisas que estão no nível do PDZ. Então, temos que fazer um degradê. A mesma coisa no seu sentido regulatório. Eu diria, poderia ser reservado à ANTAC a função do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a Corte Constitucional, a segunda instância de recursal. As questões do dia a dia, as questões locais, as questões relacionais, isso tem que ser resolvido pela autoridade portuária, ungida de autoridade. Não pode ser só autoridade no nome, só nominalmente, no rótulo. Tem que ser nas suas funções. E essa função de arbitragem, de acertar os conflitos, é uma função das mais nobres que uma autoridade portuária tem mundo afora. Então, eu também, do mesmo jeito que eu falo do planejamento, eu falo da regulação. Nós precisamos ter um degradê regulatório, ou seja, coisas que se resolvem pela autoridade a nível local, coisas que podem ser recursais, eventualmente, ao CAP, se for o caso, e recursal a nível da agência federal. Então, eu acho que este caminho, essa é a pauta relevante neste momento. Nós estamos com as coisas muito desarranjadas. Então, os problemas que a gente vai listando, a lista é grande, mas isso é consequência. Isso não nasce por si só. Isso nasce como consequência desse desarranjo que a gente tem. E a gente segue batendo no bordão de que a privatização vai resolver isso. Não vai. Nós temos reformas portuárias no Brasil desde que Dom João VI chegou aqui. Dom Pedro fez a sua parte, tá certo? Rodrigues Alves fez a sua parte, Getúlio Vargas fez, Juscelino fez, os governos militares fizeram a sua parte, Itamar, Fernando Henrique fizeram, Lula e Dilma fizeram a sua parte.
Temer fez a sua parte mais recente no PPI. Ou seja, nós precisamos ter uma humildade histórica, e não ficar imaginando que, como cantava o Taiguara, nós estamos inventando a vida como se antes nada existisse. Isso é uma prepotência absurda, principalmente no setor portuário, que tem uma história tão consolidada. Então, essa é a minha sugestão final, que nós tenhamos uma humildade histórica em relação aos portos. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, obrigado, Agrippino, obrigado, Bussinger. Acho que vocês só confirmaram o que a gente espera de vocês, né? As luzes que vocês trazem para a discussão. A gente normalmente tem tido ANTAC, TCU, acompanhando aqui alguns dos nossos debates. Isso é importante, né? Que o que a gente está fazendo aqui se espalhe, porque o objetivo ele é muito claro, que é divulgar e debater o conhecimento. Eu queria agradecer a todos que fizeram participações aí. O Martin falou agora do PDZ, a gente teve uma notícia essa semana, vamos ter um leilão aí no segundo semestre e estamos com esse PDZ aí encravado, mas a gente não vai conseguir mais responder a todos. Eu queria fazer também não vou acabar não passando a palavra para o meu amigo Lucas Rênio, mas agradecer mais uma vez aí a participação, né, e as colocações dele. Queria agradecer também, eu não falei no início, porque o início eu acabei um pouco me atrapalhando, mas o Sopesp tem dado um apoio aqui para o nosso trabalho, tem divulgado aí os nossos webinars. Então, Martins, Molitza, presidente, a própria Maitê, que tem aí executado, né, o Regis, nosso presidente, o Regis. Queria agradecer a eles, queria agradecer também a tribuna, que tem participado, aí, tem comentado e divulgado aí o nosso debate. Muito obrigado, Sérgio Aquino, aí, que em breve deve estar com a gente também num dos webinars, também é uma cabeça aí brilhante. Então, muito obrigado a todos. Vamos permanecer em casa, né? Vamos ver se nós conseguimos atravessar esse momento difícil aí da humanidade. Acredito que nós estamos no Brasil aí numa disputa política que só nos atrapalha, que só nos deixa para trás, não conseguimos ter foco no que é principal, e eu acho que falamos um pouco aqui disso. Então, a gente vai aí encerrar, possivelmente voltar, porque os temas, a discussão não termina sobre isso, e eu estou aí com a ideia de tentar sumarizar um pouco essa discussão para poder levá-la para frente, né? Levar aí para os nossos deputados, para as nossas autoridades, e quem sabe aí a gente ter um pontapé inicial para uma valorização do que precisa ser valorizado e não ficar buscando novas soluções. Humildade, simplicidade e eficiência. Tá ok, gente? Muito obrigado a todos, obrigado pelas participações. Nos vemos aí possivelmente na semana que vem com um novo tema aí, com novos convidados. Obrigado. Obrigado, gente. Um abraço, hein? Tchau. Obrigado a todos. Obrigado, obrigado, Tchau, Federico. tchau. Muito obrigado mesmo, gente. Valeu. Valeu, tchau. Parabéns. Todo mundo aí pela participação. Hoje foi bastante relevante os comentários, foi muito. Quer dizer, acho que a gente acertou no tema e vocês aí que brilhantaram. Obrigado, Agrippino. Parabéns. Obrigado, aí. Um abraço. Tchau. Brilhante aí. Obrigado.